vamos falar da censura da revista Timeline, né? O STF derrubou a revista do Lacombe e do Alan dos Santos, né? A revista Timeline, que estava fazendo muito sucesso no X, no YouTube. A revista não está mais disponível no Brasil. É muito triste esse tipo de coisa, né? Indica duas coisas nisso daqui. Primeira coisa é que o STF não mudou. Continua a política dele de censura absurda. Não tem nenhuma base jurídica para censurar uma revista desse tipo. O que é isso agora? Perseguição ao Alan dos Santos? O Alan dos Santos apareceu em qualquer lugar, tem que proibir de toda forma ele falar alguma coisa? Isso não é justiça, isso é perseguição pessoal. Estão perseguindo o Alan dos Santos de qualquer custo, né? Qualquer custo, por qualquer meio, de qualquer forma, porque o STF se sente incapaz de punir ele, né? Queria a extradição dele, mas todo mundo apontou que era um caso político, que não tinha motivo para a extradição dele. Todo o inquérito está em sigilo, então ninguém sabe o que houve. Falaram alguma coisa errada? Não sei, né? Mesmo que tenham falado alguma coisa errada, nada justifica censura desse tipo. Mas tem algumas coisas importantes da gente tirar dessa história aqui, né? Primeiro, que o STF pretende bater de frente com o Trump mesmo. A gente sabe que esse tipo de coisa é algo que vai chegar nos ouvidos do Trump, a gente imagina que isso vai ter alguma repercussão por lá, e o STF sinaliza que não quer diminuir o ritmo, não quer fazer contenção de danos, não, que vai para o confronto. Isso é algo que eu já esperava, tá? Como eu falei para vocês, a situação do STF é uma situação de tudo ou nada. Eles sabem que Bolsonaro voltando aqui no Brasil, ou então se o Lula cair aqui no Brasil, eles estão ferrados, né? O que eles estão fazendo já saiu, já está fora da lei há muito tempo, já está mais do que claro que nós vivemos numa ditadura aqui no Brasil, então agora eles têm que ir para o tudo ou nada, ou eles calam completamente à direita, ou eles vão perder eventualmente. Então é muito significativa essa ação aqui. O X no Brasil obedeceu a ordem do Alexandre de Moraes, resta saber o que vai acontecer a partir de agora, né? Essa notícia foi sugerida por Peter Cristão de Sunguinha em Tel Aviv, Alexander Chuparov III e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Timeline foi uma revista montada pelo Alan dos Santos e pelo Lacombe, né? Lacombe, muito conhecido, foi apresentador em várias redes de televisão tradicionais e já há algum tempo tem feito um trabalho muito bom na internet, né? E lá ele está aqui nos Estados Unidos também, junto com o Alan dos Santos, e eles decidiram fazer essa revista Timeline, justamente uma iniciativa diferente. Não tem nada a ver com terça livre, não tem nada a ver com a temática que foi, em tese, proibida pelo STF. No entanto, a perseguição continua. É a mesma perseguição que o STF faz, por exemplo, com o Monark. O Monark está proibido de criar outra conta, de falar qualquer coisa. Como é que pode? Isso é uma censura absurda. O cara não pode falar as opiniões dele. Que negócio é esse? Mesmo que, por hipótese, ele tenha cometido algum ilícito, tenha cometido uma difamação, uma calúnia, uma injúria, uma ameaça, sei lá, tenha cometido alguma coisa que está tipificada no Código Penal como crime, isso poderia ser alvo de uma ação contra ele, mas não podia ser uma proibição do cara falar. Isso na Constituição brasileira está expressamente vedada a censura prévia. Você suspender a conta de uma pessoa é censura prévia, porque você não tem como saber se a pessoa vai falar uma coisa honesta ou uma coisa criminosa. Se ela fizer uma outra calúnia, se ela fizer uma outra difamação, você pode processá-la de novo pela nova calúnia, pela nova difamação. Mas você não pode proibir a pessoa de falar, né? Esse tipo de situação do STF denota o que eu falo para vocês, é o desespero completo que essa turma está vivendo. Eles percebem que perderam o poder, a internet não é o cartório em papel que eles estavam acostumados até então, né, que o juiz mandava, o oficial de justiça ia lá, citava e não sei o que lá, e ficava todo um mundinho controlado por eles. A internet não tem esse controle, as pessoas continuam existindo, mesmo com essa censura, continuam falando. Aliás, estava lotada a live do Lacombe ontem, depois desse episódio todo, né? Esse autoritarismo todo, no final das contas, é resultado do desespero deles, né? Eles estão lutando contra uma coisa que eles não entendem, que eles não conseguem compreender, que não entra na cabecinha limitada de advogado deles, e ficam nesse absurdo todo de censura e coisa e tal. Isso vai se voltar contra eles, eles vão ter que pagar por isso, vão ter que ser responsabilizados com o devido processo legal, com todo o direito de defesa, contraditório e coisa e tal, mas vão ter que responder por esse crime. Em algum momento a liberdade vai prevalecer e eles vão responder por isso. O Alexandre de Moraes, o Lula, o pessoal do STF, as pessoas que estão obedecendo o Alexandre de Moraes vão ter que responder por isso, né? Aqui, ó, o Luiz Ernesto Lacombe fala aqui, ó, que a conta da revista Timeline foi bloqueada no Brasil. A ordem partiu do Supremo Tribunal Federal e por quê? Não informaram. O inquérito todo está em sigilo. Olha o absurdo que é isso. Você faz uma ação contra você, tiram sua conta e você não sabe por quê, não tem informação, não tem nada, não tem... Ah, não, é sigiloso.
Ué, ok, é sigiloso para o mundo, pode ser sigiloso, mas para as partes não pode. As partes têm que ter o direito de saber o que está acontecendo ali, até para ter o direito de defesa, né? O André Marsiglia respondeu muito bem aqui, ó. Excluir o perfil de uma revista em tempos digitais é o mesmo que impedir no passado uma revista de chegar à banca. Ou seja, censura prévia, que é expressamente vetada pelo próprio STF no julgamento da DPF 130. O STF, isso está na Constituição Brasileira, tá? A Constituição Brasileira é muito clara que censura prévia é crime. O próprio STF já referendou isso com essa ADPF 130 e, no entanto, ignoram tudo. É o que tem acontecido. O desespero desse pessoal, eles sabem que fizeram uma merda muito grande a partir de 2019, com toda essa ânsia de combater fake news e de tirar Bolsonaro do poder a qualquer custo e de trás o pinguço corrupto para o poder a qualquer custo. Eles sabem que entraram numa situação que não tem volta, não tem compromisso, não tem como eles fazerem agora não, vamos acalmar a coisa e tal, vamos começar a pegar leve, né? A impressão que eu tenho é essa. Não, vamos pro pau, vamos ver o que vai dar isso daqui, né? E vai dar merda para eles, eu vou adiantar para vocês aqui. A exclusão significa que a plataforma, o X, né, e o YouTube, recebeu uma intimação do STF, mas a revista, a maior interessada, não. Ou seja, o STF, ele finge que está acionando só as Big Techs, que ele está brigando com as Big Techs. Não, ele não está brigando com as Big Techs, ele está brigando com nós, criadores de conteúdo, né? Eles gostam de imaginar que a culpa é das Big Techs. Por quê? Porque eles não podem dizer que a culpa é do povo brasileiro, porque o fato é esse. Quem não gosta mais dessas pessoas, quem mudou de opinião depois de trocar informações e coisa e tal, é o povo brasileiro. O que está acontecendo no Brasil é isso, a informação descentralizada e distribuída tem feito as pessoas discutirem mais política e todo mundo chega à conclusão de que esse governo é uma calamidade. O STF está fazendo absurdos jurídicos que não tem lógica. Aqui, ó. Ninguém pode ser punido sem saber a razão. Totalmente ilegal. É evidente que sim. Aqui, ó. Ainda que a revista tivesse cometido ilícito em alguma postagem ou vídeo, nada justifica a exclusão do perfil da revista. É o que eu mencionei. Vamos supor que ele causou, sei lá, fez uma calúnia, fez uma difamação contra alguém. Processa-se essa calúnia, processa-se essa difamação e pune-se isso se for o caso, né? A calúnia e a difamação. Não tirar a revista do ar, que é o que eles estão fazendo aqui, né? É censura pura e, infelizmente, de modus operandi desde 2019. É o que eu falei para vocês, em 2019, o STF, tem vídeo meu falando na época da pandemia, o STF está adotando as exatas mesmas políticas do DOI-CODE, a mesma coisa, o mesmo modus operandi, agindo do mesmo jeito, pelo mesmo desespero. Eles resolveram entrar com uma ditadura no Brasil, estão com uma ditadura no Brasil. Quando alguém vira e fala que é o salvador da democracia, essa figura é necessariamente um ditador. Todo ditador é um salvador da democracia na cabeça do ditador, né? Por que é isso? Por que o fato de uma pessoa dizer que é o salvador da democracia torna ele um ditador? Porque a democracia é o império das regras, não é o império das pessoas. É exatamente isso que é uma ditadura. A ditadura é o império da pessoa, é a pessoa que manda, é o Putin que manda na Rússia. Não interessa a lei, não interessa a regra, não interessa nada. É o Putin que manda. No momento que o Alexandre de Moraes adota essa mesma postura, não, eu estou salvando a democracia brasileira, o que importa é o que eu mando, não interessa o que está na lei, não interessa o que está na Constituição, não interessa a DPF 130, estamos em perigo, temos que salvar a democracia, então o que eu estou falando é que está mandando. Isso é uma ditadura, o cara virou personalíssimo, é ele que manda e ponto e acabou. No final das contas, é a situação que a gente está desde 2019 aqui no país, né? Um golpe jurídico dado pelo STF. Muito triste isso daqui, mas o outro, é lógico que o pessoal da esquerda tá comemorando aqui, o Brasil 247, não bloqueia a revista do Lacombe, não sei o que lá, revista entre aspas da Fórum, a Fórum que é uma, entre aspas, revista, na verdade é um folhetim comunista vagabundo, né? Revista dos extremistas Lacombe e Alan dos Santos é bloqueada nas redes. É curioso que esse pessoal fala, não, porque são extremistas e coisa e tal, e não conseguem produzir uma declaração extrema deles. Não tem nada de extremista. Em momento algum, o Alan dos Santos, nem na Terça Livre, nem agora chamou golpe, ou pregou golpe, ou falou esse negócio, esse tipo de coisa. Não tem nada disso, né? O problema, a culpa, segundo o Alexandre de Moraes, né, a culpa que tem o Alan dos Santos, é ele ter desmascarado o STF, ou ter feito coisas muito populares, as pessoas acordaram contra o STF, né? Sendo que isso não é o Alan dos Santos, eu já falei para você, não é nenhum influenciador sozinho que faz a diferença no final das contas. O que está fazendo a diferença é a informação descentralizada e distribuída que está chegando nas pessoas e as pessoas se convencem das coisas, né? Então, ok, a esquerda está comemorando, é esperado que eles façam isso, né? Cambada de idiotas, mas a grande lição que fica aqui é que o Alexandre de Moraes não pretende descansar na sua perseguição pessoal contra essas pessoas, né? É isso mesmo, é uma perseguição pessoal. Repara, é porque ele não quer que o Alan dos Santos fale mais nada.
Como o Alan dos Santos continua falando, as pessoas continuam ouvindo o Alan dos Santos, ele ficou chateado e quer cortar esse tipo de coisa de qualquer jeito, né? E eles ficam muito frustrados porque a internet não permite isso. Quem quer ouvir o Alan dos Santos ouve, é só botar uma VPN e consegue ouvir. Aqui em Nova York, eu estou em Nova York nesse momento, a revista está no ar, que eu consigo ouvir tudo direitinho aqui, ver as notícias e tudo certo por aqui, tanto do Alan quanto do Lacombe, né? Um absurdo esse tipo de coisa. E eles não vão conseguir calar a população, porque o que eles querem fazer, toda essa censura que eles querem colocar, eles não vão conseguir resolver o problema deles. A população não vai mais aceitar um governo que explora as pessoas por corrupção, um STF que virou político, puramente político, e persegue pessoas jogando por terra todos os princípios do direito. Depois as pesquisas dão que a credibilidade do STF é zero e o pessoal entende, é por isso. É mais do que óbvio que isso não é justiça. Qualquer pessoa, não é só pessoa de direito, não, qualquer pessoa olha para isso e percebe que é pura perseguição contra o Alan dos Santos, né? Agora, o que vai acontecer? A gente sabe que o Trump, o Elon Musk e o pessoal aqui nos Estados Unidos não está muito satisfeito com esse tipo de coisa, não. É lógico que o Trump entrou e a prioridade dele é resolver as coisas aqui nos Estados Unidos, um monte de medidas que ele tinha prometido, inclusive durante a campanha dele, mas eu tenho certeza que em algum momento ele vai olhar com carinho para essa questão em relação ao Brasil. Vamos ver o que vai acontecer então.